Como pode um homem, conhecido por seu temperamento explosivo, se tornar o santo da gentileza? Que jornada uma alma nobre deve empreender para renunciar às honras mundanas e abraçar a pobreza de Cristo? A vida de São Francisco de Sales, bispo de Genebra e doutor da Igreja, revela que a santidade não reside na ausência de falhas, mas na humilde cooperação com a graça divina, que transforma cada aspecto de nossa existência. Nascido no Castelo de Sales, na região da Saboia, em 21 de agosto de 1567, Francisco Boaventura pertencia a uma das famílias mais nobres da região. Seu pai o destinava a uma brilhante carreira política e a um casamento vantajoso. Contudo, Deus tinha outros planos para aquele jovem. De olhar penetrante e coração inquieto, conhecido como o Doutor da Caridade, São Francisco de Sales ensinou ao mundo que a vida devota não é privilégio de religiosos enclausurados, mas um chamado universal para todos os cristãos, independentemente de sua condição social. Suas obras imortais, Introdução à Vida Devota e Tratado do Amor de Deus, continuam a iluminar o caminho da santidade para milhões de almas. Sua vida, que se consumou em 28 de dezembro de 1622, foi um testemunho vivo de que o amor tudo pode. Capítulo 1. O menino do Castelo de Sales nas terras da Saboia, onde os Alpes se erguem majestosos como catedrais de pedra, obra do Criador. Erguia-se o Castelo de Sales, fortaleza ancestral de uma família nobre, que serviu fielmente aos duques de Saboia por gerações. Em 21 de agosto de 1567, um dia de verão escaldante, os muros de pedra ressoaram com o choro de um recém-nascido. Francisco de Boissy, senhor do castelo, e sua esposa, Francisca de Sionás, contemplavam com alegria e preocupação seu primogênito. O menino havia nascido prematuro e sua vida pendia por um fio. A parteira balançava a cabeça sombriamente, duvidando que aquela criatura frágil sobrevivesse às primeiras semanas. Mas a mãe, mulher de fé profunda, confiou o menino à proteção divina e à intercessão da Santíssima Virgem. No dia seguinte, como era costume nas famílias cristãs, o menino foi levado à igreja matriz de Torrens para ser batizado. Deram-lhe o nome de Francisco Boaventura, honrando dois grandes santos: Francisco de Assis, o pobrezinho de Cristo, que renovou a igreja com seu amor evangélico, e Boaventura, o doutor seráfico, cuja sabedoria iluminava a teologia. O nome se revelaria profético, pois aquele menino levaria a pobreza de espírito de Francisco e a sabedoria de Boaventura às almas de seu tempo. O quarto onde ele nasceu passou a ser chamado de o Quarto de São Francisco, porque ali havia uma imagem do pobrezinho pregando aos pássaros e aos peixes. Essa imagem seria a silenciosa companheira da infância do pequeno Francisco, que desde cedo demonstraria um amor semelhante por todas as criaturas de Deus. Contra todos os prognósticos médicos, o menino sobreviveu, graças aos cuidados devotos de sua mãe e a uma constituição que, embora delicada, possuía uma resistência interior misteriosa. Francisca de Sionás era uma mulher de oração constante e dedicava longas horas a ensinar ao filho as verdades da fé católica. Ela lhe narrava as vidas dos santos, especialmente daqueles que renunciaram a riquezas e honras por amor a Cristo, semeando no coração infantil sementes que germinariam anos depois. O pequeno Francisco escutava absorto essas histórias e, desde muito cedo, manifestava inclinação pelas coisas espirituais. Enquanto outras crianças de sua idade se divertiam apenas com jogos e brincadeiras, ele buscava momentos de solidão para orar diante das imagens sagradas do castelo. Aos 10 anos, Francisco fez sua primeira comunhão e recebeu o sacramento da confirmação.
acontecimentos que marcaram profundamente sua alma sensível. O encontro com Cristo na Eucaristia despertou nele um amor ardente pelo Santíssimo Sacramento, que o acompanharia por toda a vida. Desde aquele dia, buscava qualquer oportunidade para visitar as igrejas e permanecer em oração diante do sacrário, sentindo uma atração irresistível pela presença real do Senhor. Seus pais observavam com satisfação a piedade do rapaz, embora o pai alimentasse planos bem diferentes para seu primogênito, Francisco de Boissy, homem do mundo, acostumado às intrigas políticas e às honras da corte. Sonhava em ver seu filho ocupar os mais altos cargos no Ducado de Saboia, talvez como conselheiro do duque ou como magistrado supremo. No entanto, já naqueles anos iniciais, manifestava-se no caráter do jovem Francisco um defeito que o atormentaria por muito tempo, um temperamento violento e irascível, que contrastava dolorosamente com suas aspirações espirituais. Quando algo contrariava sua vontade, ou quando se sentia ofendido, ele podia explodir em cólera com uma intensidade que assustava quem estivesse por perto. Esses acessos lhe causavam profundo remorso depois, e ele chorava amargamente por ter perdido o controle. Já desde criança, começou uma batalha interior que duraria anos, a luta para dominar seu temperamento fogoso mediante a graça divina. Essa provação, que parecia um obstáculo insuperável para a santidade, se tornaria o crisol onde Deus forjaria um dos caracteres mais doces e amáveis que a Igreja já conheceu. O pequeno Francisco ainda não sabia, mas estava aprendendo a lição fundamental que depois ensinaria ao mundo inteiro. A santidade não consiste em não ter defeitos, mas em cooperar incansavelmente com a graça para transformá-los em virtudes. Capítulo 2. A batalha interior. O pai de Francisco, cumprindo as expectativas de sua classe social, decidiu proporcionar ao seu primogênito a melhor educação possível. Aos 14 anos, o jovem foi enviado ao prestigioso Colégio de Clermont, em Paris, dirigido pelos jesuítas. Reconhecido em toda a Europa por sua excelência acadêmica e seu ambiente de piedade autêntica, Francisco chegou à capital francesa com o coração dividido. Por um lado, ansiava por aprofundar seus conhecimentos de Deus e das ciências sagradas. Por outro, carregava o peso de seu temperamento irascível, que o tornava alvo de zombarias e humilhações. Seus colegas, percebendo sua extrema sensibilidade, não tardaram em provocá-lo deliberadamente para ver suas reações explosivas. Cada vez que Francisco perdia o controle, os rapazes riam às gargalhadas, e ele ficava mergulhado em vergonha e desespero. Os anos em Paris foram um tempo de estudos brilhantes, mas também de terrível sofrimento interior. Francisco se destacava em todas as matérias, mostrando particular talento para a retórica, a filosofia e a teologia. Seus professores jesuítas reconheciam nele uma inteligência excepcional, unida a uma sede insaciável de conhecimento. Mas o jovem da Saboia não buscava o conhecimento por vaidade ou ambição mundana. Ele intuía que o verdadeiro saber conduzia ao amor de Deus. Passava horas na biblioteca do colégio, absorto nas obras dos padres da igreja, especialmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Contudo, junto com esses progressos intelectuais, uma sombra densa começou a obscurecer sua alma, uma tentação que quase o levou ao desespero absoluto. Francisco foi assaltado por uma terrível angústia sobre a sua salvação eterna. A doutrina calvinista da predestinação, que na época fervilhava em discussões em Paris, infiltrou-se em sua mente como um veneno letal. Começou a se torturar com a ideia de que talvez Deus o tivesse predestinado à condenação eterna, que todos os seus esforços para agradar ao Senhor seriam vãos, pois seu destino já estaria selado.
Essa tentação contra a esperança o mergulhou numa depressão tão profunda que sua saúde física começou a deteriorar. Emagreceu de forma alarmante, perdeu o apetite, passava noites em claro, atormentado por pensamentos de desesperança. Seus colegas notavam seu rosto abatido e sua tristeza, mas ele guardava silêncio sobre a causa de seu sofrimento. Por 6 semanas, Francisco viveu um verdadeiro inferno espiritual. A tentação era tão forte que chegou a pensar que se estivesse predestinado à condenação, nada mais importava. Mas mesmo em meio àquela escuridão, uma faísca de amor genuíno a Deus permanecia acesa. No fundo do seu coração, um dia, ajoelhado em seu quarto, fez um ato heróico de amor puro. Senhor, orou com lágrimas, se jamais puder te ver no céu, se estou destinado a não te amar na eternidade, concede-me ao menos a graça de te amar com todas as minhas forças nesta vida. Não me importo que me envies todos os suplícios que quiseres, contanto que me permitas continuar te amando sempre. Essa oração, que brotou de um coração dilacerado, mas não vencido, foi o ponto de inflexão de sua vida espiritual. Pouco depois dessa oração, Francisco entrou na igreja de Santo Estevão dos Agostinianos, em Paris. Era um dia frio de inverno e a igreja estava quase vazia. Ajoelhou-se diante de uma imagem da Santíssima Virgem e, recordando a famosa oração de São Bernardo, começou a recitá-la com toda a alma. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós abandonado. Enquanto pronunciava essas palavras, uma paz inexplicável desceu sobre seu espírito atormentado. A escuridão que o oprimia há semanas dissipou-se como névoa sob o sol da manhã. Pela primeira vez em muito tempo, Francisco experimentou alegria e consolo. A Mãe de Deus havia acudido em auxílio de seu filho aflito, ensinando-lhe que a confiança na misericórdia divina é mais forte que todas as tentações. Essa experiência transformou profundamente Francisco, curando-o do orgulho intelectual que, sem que percebesse, o havia atormentado por tanto tempo e abrindo seus olhos para a verdade fundamental. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Capítulo 3. O sim a Deus. Após concluir seus estudos em Paris, Francisco foi enviado por seu pai para a Universidade de Pádua, na Itália. Para obter o doutorado em Direito Civil e Canônico, o senhor de Boissy havia planejado meticulosamente o futuro brilhante de seu filho, com os títulos de doutor em ambos os direitos. Francisco poderia ascender aos mais altos cargos na magistratura do Ducado de Saboia, talvez se tornar senador, ou até mesmo ministro do Duque. A Universidade Italiana era uma das mais prestigiosas da Europa, e Francisco se dedicou com diligência ao estudo das leis. No entanto, seu coração estava cada vez mais distante das ambições mundanas. Durante as noites, quando seus colegas se entregavam a diversões típicas de estudantes, ele se retirava para seu quarto, para estudar não os códigos legais, mas os textos dos santos e as sagradas escrituras. Em Pádua, Francisco amadureceu uma decisão que germinava em seu coração há anos. Consagraria sua vida inteiramente ao serviço de Deus, como sacerdote. Essa determinação se fortaleceu durante suas visitas aos santuários italianos, especialmente a Loreto, onde orou fervorosamente diante da Santa Casa, e a Roma, onde contemplou os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Na Cidade Eterna, Francisco experimentou uma profunda comoção espiritual ao visitar as catacumbas, onde os primeiros cristãos haviam celebrado a Eucaristia,
escondidos de seus perseguidores. Se aqueles mártires haviam dado suas vidas por Cristo, como poderia ele se recusar a consagrar-lhe sua existência inteira? Mas sabia que comunicar essa decisão a seu pai seria uma batalha difícil, talvez a mais dura que teria que enfrentar. Francisco obteve seu doutorado em 1592, com honras excepcionais. O diploma lhe foi entregue pelo célebre jurista Guido Panciroli, que previu para o jovem da Saboia um futuro brilhante no mundo do direito. Ao retornar à Saboia, seu pai lhe preparou uma recepção triunfal e de imediato começou a fazer gestões para conseguir-lhe um posto no Senado. Além disso, apresentou-lhe uma jovem de família nobre e rica, esperando que Francisco contraísse um casamento vantajoso que consolidasse a posição da família. Mas o jovem, com a máxima delicadeza e respeito, rejeitou tanto o cargo quanto o casamento, sem revelar ainda suas verdadeiras intenções. O senhor de Boissy, perplexo com a atitude de seu filho, começou a suspeitar que algo ele tramava. Mas estava longe de imaginar a verdade. A providência divina preparou o caminho para que a vocação de Francisco se manifestasse, de maneira que seu pai não pudesse se opor totalmente. Cláudio de Granier, o venerável bispo de Genebra, que por causa do domínio calvinista naquela cidade, residia em Annecy, buscava um deão para o seu cabido catedralício. Luís de Sales, cônego e primo de Francisco, viu nesta circunstância a oportunidade perfeita. Sem consultar a família, escreveu diretamente ao Papa Clemente VIII, expondo as qualidades excepcionais do jovem doutor e solicitando o seu nomeamento. O Santo Padre, impressionado com as referências, assinou o nomeamento e o enviou para a Saboia. Quando Francisco recebeu a notícia de que havia sido nomeado preboste, ou deão do cabido de Genebra, ficou atônito diante desta manifestação tão clara da vontade divina. Chegou o momento temido de enfrentar seu pai, Francisco de Boissy. Ao saber que seu filho havia sido nomeado para um cargo eclesiástico pelo próprio Papa, ficou furibundo. Durante dias se recusou a falar com Francisco, considerando que todos os seus planos e esperanças desmoronavam. Houve cenas dolorosas no castelo de Sales, com o pai ameaçando deserdar o filho se persistisse em sua loucura. Mas Francisco se manteve firme, ainda que sempre com respeito filial, jamais elevando a voz, nem respondendo com ira às recriminações paternas. Finalmente, em 13 de maio de 1593, em um ato carregado de simbolismo, Francisco renunciou publicamente a todos os seus direitos de primogenitura, cedendo o título de Senhor de Villaroger a seu irmão mais novo. Ele não era mais o herdeiro da casa de Sales, mas sim um pobre de Cristo, que havia deixado tudo para seguir o Mestre, o Pai. Vendo a determinação inabalável de seu filho e reconhecendo que não podia lutar contra a vontade de Deus, cedeu finalmente. Embora com o coração dilacerado, Francisco foi ordenado sacerdote em 18 de dezembro de 1593, começando assim o ministério que o conduziria à santidade heróica. Capítulo 4. O apóstolo de Chablais. Os primeiros meses de sacerdócio, Francisco dedicou ao ministério paroquial em Annecy, onde se revelou como pastor de almas excepcional. Pregava com uma simplicidade que contrastava com a retórica rebuscada tão comum naquela época, falando diretamente ao coração de seus ouvintes, com palavras que brotavam de sua própria experiência de Deus. Seu confessionário estava sempre rodeado de penitentes, pois correu a notícia de que aquele jovem sacerdote nobre tratava a todos, especialmente os pobres e humildes, com uma caridade e paciência extraordinárias. Passava horas escutando, consolando, orientando, sem jamais dar mostras de cansaço ou impaciência. As almas se ganham de joelhos, costumava dizer,
E, de fato, dedicava longas horas à oração diante do Santíssimo Sacramento, intercedendo por seus fiéis. Mas Deus o havia destinado a uma missão muito mais difícil e perigosa. A província de Chablais, situada na costa sul do Lago de Genebra, havia sido um dos territórios mais católicos de Saboia, até que as tropas protestantes de Berna a conquistaram. Durante 60 anos, os habitantes haviam sido doutrinados no calvinismo. Os templos católicos haviam sido destruídos ou profanados, e os poucos católicos que restavam praticavam sua fé em secreto, aterrorizados. Quando o Duque de Saboia reconquistou militarmente a região, rogou ao bispo Granier que enviasse missionários para devolver aquelas almas à igreja. Uma primeira tentativa fracassou miseravelmente quando o sacerdote enviado teve que se retirar diante da hostilidade violenta da população. Os habitantes de Chablais, convencidos por décadas de propaganda anticatólica de que os papistas eram idólatras e supersticiosos, fechavam suas portas ao ver se aproximar qualquer sacerdote. Francisco se ofereceu voluntário para a missão, sabendo perfeitamente os perigos que enfrentaria. O bispo Granier, embora admirasse o zelo do jovem sacerdote, duvidava se devia enviá-lo, temendo por sua vida. Francisco tinha então 26 anos, e sua constituição delicada não parecia apropriada para as duras condições que encontraria em Chablais. Mas o fogo que ardia no coração do sacerdote era mais forte que qualquer consideração prudencial. Se Deus me chama a esta obra, argumentava, Ele me dará as forças necessárias. Finalmente, o bispo acedeu, e em setembro de 1594, Francisco partiu para Thonon, capital de Chablais, acompanhado unicamente por seu primo Luís de Sales. A viagem a pé, através de montanhas e vales, foi penosa, mas Francisco a oferecia como primeira penitência pela conversão das almas que ia evangelizar. A chegada a Thonon foi desalentadora. A cidade, que havia sido um florescente centro católico, mostrava agora igrejas em ruínas e uma população abertamente hostil. Francisco tentou pregar nas praças, mas ninguém se detinha para escutá-lo. Alguns lhe gritavam insultos, outros lhe atiravam pedras. As portas das casas se fechavam à sua passagem, e houve noites em que ele e seu primo tiveram que dormir ao relento, porque nenhum hospedeiro queria albergar sacerdotes católicos. A situação era tão difícil que Luís de Sales, desanimado, sugeriu várias vezes abandonar a empreitada, mas Francisco permanecia sereno, respondendo, Primo meu, as almas não se conquistam com violência, mas sim com paciência e amor. Se não querem escutar nossas palavras, e falaremos com nossas obras de caridade. Francisco mudou então de estratégia. Havia estudado a fundo a doutrina calvinista para compreendê-la em profundidade, e agora, em lugar de enfrentamentos teológicos públicos que só geravam mais hostilidade, ideou um método completamente novo. Cada noite, escrevia folhas soltas onde expunha com clareza e simplicidade as verdades da fé católica, refutando os erros do calvinismo, mas sempre com respeito, sem insultos nem sarcasmos. Estas folhas, que depois seriam conhecidas como as controvérsias, as copiava à mão, fazendo numerosos exemplares que depois distribuía por debaixo das portas, fixava em lugares públicos ou deixava nos sítios onde sabia que as pessoas as encontrariam. O conteúdo era tão bem argumentado e apresentado com tal caridade que muitos começaram a lê-las em secreto. Pouco a pouco, quase imperceptivelmente, os corações começaram a se abrandar. Algumas pessoas começaram a se aproximar discretamente de Francisco para lhe fazer perguntas, e ele respondia com tanta mansidão e sabedoria que as dúvidas se dissipavam. As conversões começaram a acontecer, primeiro de maneira esporádica, depois
em número crescente. Francisco havia descoberto a verdade que depois expressaria a Santa Joana de Chantal. A melhor maneira de pregar contra os hereges é o amor, ainda que sem dizer uma só palavra de refutação contra suas doutrinas. Capítulo 5. As controvérsias da caridade. Os meses se converteram em anos, e Francisco permaneceu fielmente em seu posto a despeito das privações, dos perigos e da aparente lentidão dos resultados. Durante o cru inverno saboiano, quando a neve cobria as montanhas e os caminhos se tornavam intransitáveis, Francisco continuava suas visitas pastorais a pé, chegando a aldeias remotas onde nenhum sacerdote católico havia estado em décadas. Seus pés se congelavam nas longas caminhadas, e em mais de uma ocasião esteve a ponto de morrer de frio. Uma noite, perdido em uma tempestade de neve, teve que se refugiar no oco de uma árvore, onde passou horas rezando o terço para se manter acordado, pois sabia que adormecer significaria a morte. Ao amanhecer, quando a tempestade amainou, pôde continuar seu caminho, dando graças a Deus por tê-lo protegido. Os perigos não provinham só do clima. Os calvinistas mais fanáticos viam em Francisco uma ameaça a seu domínio espiritual sobre a região e tramaram várias tentativas de assassinato. Em uma ocasião, enquanto caminhava por uma trilha estreita de montanha, um grupo de homens armados lhe preparou uma emboscada. Francisco, ao vê-lo se aproximar com intenções evidentemente hostis, não fugiu nem mostrou temor. Se deteve, os olhou com serenidade e lhes disse: Irmãos, se quereis minha vida, aqui a tendes. Mas antes, permitam-me dizer que os amo em Cristo e que vim aqui apenas para ajudá-los a encontrar o caminho para o céu. As palavras, pronunciadas com tanta sinceridade e doçura, desarmaram os assaltantes. O chefe do grupo, de comovido, baixou sua arma e disse: Não podemos matar um homem tão bom. Deixaram-no passar ileso. E anos depois, alguns daqueles mesmos homens se converteriam ao catolicismo. O trabalho de escrever e distribuir as folhas com os ensinamentos católicos continuava incansavelmente. São Francisco passava as noites em claro, escrevendo à luz de velas, enquanto seu primo Luís dormia. Cada palavra era pesada cuidadosamente. Cada argumento apresentado de maneira que até o mais simples pudesse compreender. Ele não usava a linguagem técnica dos teólogos, mas expressões claras e diretas que tocavam o coração. Explicava os sacramentos, especialmente a Eucaristia, com tamanha beleza que muitos calvinistas começaram a duvidar da doutrina de seu ministro, que negava a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Defendia a veneração da Santíssima Virgem e dos santos, mostrando que não era idolatria, mas sim amor filial e fraternal para com os amigos de Deus. Aclarava a doutrina do purgatório, das indulgências, da autoridade do Papa, de tudo aquilo que os reformadores haviam distorcido ou rejeitado. Gradualmente, a atmosfera em Thonon começou a mudar. As conversões já não eram casos isolados, mas um movimento constante de retorno à Igreja Católica. São Francisco havia ganho o respeito até mesmo de quem não se convertia, por sua vida irreprochável, sua caridade heróica com os pobres e enfermos e sua mansidão invariável. Visitava os enfermos sem distinção de religião, ajudava economicamente famílias necessitadas, consolava os aflitos. Uma anedota ilustra seu método pastoral. Um homem importante da cidade, calvinista convicto, zombava publicamente do sacerdote católico. São Francisco, em vez de responder com argumentos, simplesmente lhe enviava pequenos presentes e notas amáveis. O homem, desconcertado por tanta bondade imerecida, começou a se perguntar se sua religião, que não produzia tal caridade, poderia ser
a verdadeira. Finalmente, pediu para falar com São Francisco e, depois de várias conversas, se converteu juntamente com toda a sua família. Quando o bispo Granier visitou Chablais, 3 anos após o início da missão, ficou assombrado ante a transformação. Multidões de católicos saíram para recebê-lo, algo inconcebível pouco tempo atrás. O prelado pôde celebrar missa solene publicamente, administrar confirmações, presidir a adoração das 40 horas. São Francisco havia logrado o que parecia impossível: reconquistar para a Igreja uma província inteira, não mediante a força ou a imposição, mas unicamente com a força do amor. Calcula-se que mais de 60.000 calvinistas retornaram à fé católica graças ao seu apostolado paciente. O bispo Granier, contemplando os frutos daquele trabalho heróico, não pôde conter as lágrimas. Este jovem, disse, fez mais com sua pena e sua caridade do que o que teriam logrado 100 exércitos. São Francisco, por sua vez, atribuía todo o mérito a Deus e à Santíssima Virgem, insistindo em que ele só havia sido um instrumento indigno da graça divina. Mas todos reconheciam que haviam presenciado um milagre de conversão e que o humilde sacerdote de Annecy merecia em justiça o título de Apóstolo de Chablais. Capítulo 6. O Bispo Humilde. O sucesso extraordinário da missão em Chablais e as virtudes evidentes do jovem sacerdote chegaram aos ouvidos das mais altas autoridades eclesiásticas. O bispo Granier, já ancião e com a saúde deteriorada, precisava de um coadjutor que pudesse ajudá-lo no governo da diocese e, eventualmente, sucedê-lo. Em seu coração, sabia que São Francisco era o homem providencial para esta tarefa, mas duvidava em propô-lo por causa da juventude do sacerdote e porque temia que São Francisco rejeitasse a honra por humildade. No entanto, depois de muita oração, Granier decidiu enviar São Francisco a Roma, para que o Papa Clemente VIII o examinasse pessoalmente e, se o considerasse digno, o nomeasse bispo coadjutor. São Francisco obedeceu, ainda que o pensamento de se tornar bispo o aterrorizasse. A viagem a Roma lhe deu a oportunidade de praticar a humildade, quando seus companheiros de viagem, ao descobrirem que era o famoso missionário de Chablais, o tratavam com uma reverência excessiva que ele procurava desviar. Em Roma, São Francisco foi recebido em audiência pelo Santo Padre, o Papa Clemente VIII, homem de grande discernimento espiritual. Quis examinar pessoalmente o candidato antes de tomar uma decisão. Convocou os teólogos mais sábios da Cúria Romana, incluindo o célebre cardeal Barônio, historiador eclesiástico, e o cardeal Federico Borromeu, primo do grande São Carlos Borromeu, para que submetessem São Francisco a um exame rigoroso. Durante várias horas, estes eruditos apresentaram ao jovem saboiano 35 questões difíceis de teologia, dogma e direito canônico, esperando, talvez, colocá-lo em apuros. Mas São Francisco respondeu a cada pergunta com precisão, clareza e profundidade, mostrando não só erudição, mas genuína compreensão das verdades divinas. O que mais impressionou os examinadores foi a humildade com que respondia, sem nenhum sinal de orgulho ou presunção, atribuindo todo o conhecimento à graça de Deus. O Papa, convencido de que o Espírito Santo havia guiado a eleição, confirmou o nomeamento de São Francisco como bispo coadjutor de Genebra e bispo titular de Nicópolis, em 15 de março de 1599. São Francisco tinha então 31 anos. A consagração episcopal teve lugar pouco depois, e o novo bispo recebeu o báculo pastoral com lágrimas de emoção, sabendo que aquele cajado de pastor representava a responsabilidade tremenda de guiar almas ao céu. Antes de regressar a Saboia,
São Francisco passou um tempo em oração diante dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, pedindo-lhes a graça de ser um bom pastor como eles haviam sido, disposto a dar a vida pelas ovelhas, se fosse necessário. Ao voltar a Annecy, foi recebido com grande júbilo pelo clero e pelo povo, que viam em seu novo bispo um verdadeiro santo vivente. Mas o episcopado de São Francisco não seria fácil. Sua diocese compreendia territórios em Saboia, França e Suíça, com situações políticas e religiosas complexas. Além disso, ainda que fosse bispo titular de Genebra, não podia residir nessa cidade, que permanecia firmemente calvinista, e onde o simples nome católico era um anátema. Teve que governar sua diocese a partir de Annecy, visitando as paróquias mais remotas a pé ou a cavalo, sem economizar sacrifícios. Quando o rei Henrique IV da França, que já tinha ouvido falar das virtudes e talentos do jovem bispo, lhe ofereceu o bispado de uma diocese rica na França, Francisco respondeu com palavras que se tornariam famosas: "Eu me casei com uma mulher pobre e não posso abandoná-la por outra mais rica." Essa resposta revelava o coração pastoral de Francisco. Sua diocese não era um cargo para enriquecer-se ou ganhar prestígio, mas sim uma esposa amada, a qual havia prometido fidelidade. Como bispo, Francisco se entregou totalmente à reforma e renovação de sua diocese. Celebrou sínodos para aprimorar a formação do clero. Visitou pessoalmente cada paróquia para conhecer as necessidades de seus fiéis. Estabeleceu escolas de catequese. Promoveu a vida sacramental, especialmente a confissão frequente e a comunhão devota. Pregava constantemente, não só na Catedral de Annecy, mas também nas aldeias mais pequenas, sempre com aquela simplicidade que tornava suas palavras acessíveis a todos. Sua vida pessoal era de austeridade extrema. Dormia poucas horas, comia com frugalidade, dedicava longas horas à oração e ao estudo. No entanto, jamais impunha aos outros as mortificações que ele praticava, mas tratava cada alma segundo sua capacidade, com uma doçura que atraía a todos. Os pobres o amavam porque os atendia com especial preferência. Os pecadores acudiam a ele porque sabiam que encontrariam misericórdia sem concessões com o erro. Os nobres o respeitavam por sua sabedoria e sua origem ilustre, e não havia maculado com orgulho. Francisco havia se tornado um verdadeiro pai espiritual de seu povo, imagem vivente do bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome. Capítulo 7. O mestre da vida devota. Entre as muitas almas que buscavam a direção espiritual do bispo São Francisco de Sales, havia uma jovem chamada Luísa de Chastel, prima do barão de Chantal, que vivia na corte do duque de Saboia. Luísa pediu ao bispo que lhe escrevesse algumas orientações para viver uma vida cristã fervorosa em meio às obrigações mundanas da corte. Francisco aceitou, mas logo percebeu que o que Luísa precisava não eram só umas cartas, mas sim um guia completo e sistemático para a vida espiritual. Começou então a redigir o que se tornaria uma das obras-primas da espiritualidade católica, a Introdução à Vida Devota, livro que revolucionaria a maneira de entender a santidade. A obra era dirigida a Filoteia, nome simbólico que significa alma que ama a Deus, representando toda pessoa que sinceramente deseja viver na graça. A novidade radical da Introdução à Vida Devota consistia em demonstrar que a santidade não era privilégio exclusivo de sacerdotes e religiosos, mas sim um chamado universal para todos os cristãos, qualquer que fosse seu estado de vida. Francisco escrevia para o soldado em seu acampamento, para o artesão em sua oficina, para a dona de casa em seu lar, para o príncipe em seu palácio, mostrando que cada um podia e devia aspirar à perfeição cristã em meio às suas ocupações ordinárias. É um erro
e até uma heresia, proclamava com valentia. Querer banir a vida devota das companhias dos soldados, da oficina dos operários, da corte dos príncipes e do lar dos casados. Essa afirmação, que hoje nos parece óbvia, era revolucionária em uma época onde se pensava que só os religiosos podiam alcançar a santidade verdadeira. O livro estava estruturado em 5 partes, que guiavam o leitor passo a passo no caminho da vida devota. A primeira parte tratava sobre a purificação da alma, mediante a confissão geral e o abandono do pecado e de todo afeto desordenado. Francisco ensinava que não basta deixar o pecado, mas que é necessário arrancar pela raiz todo o apego a ele, como quem não só sai do Egito com o corpo, mas que deixa de suspirar pelas melancias e cebolas que lá comia. A segunda parte explicava como elevar-se a Deus mediante a oração e os sacramentos, especialmente a Santa Missa e a comunhão frequente, prática que Francisco promovia fervorosamente em uma época onde a maioria dos católicos comungava só uma vez por ano. A terceira parte apresentava as virtudes que devia praticar o cristão devoto: paciência, humildade, doçura, obediência, castidade e pobreza de espírito adaptadas a cada estado de vida. A quarta parte advertia sobre as tentações mais comuns e como combatê-las, enquanto que a quinta ensinava como renovar periodicamente os bons propósitos para perseverar no caminho. O que tornava a obra particularmente atraente era o estilo de Francisco. Escrevia com elegância, mas sem afetação, usando comparações tiradas da natureza e da vida cotidiana que todos podiam entender. Comparava os graus de amor de Deus com os diferentes modos de voar das aves. As avestruzes nunca voam. As galinhas voam, mas raramente devagar e muito baixo. Mas as águias, as pombas e as andorinhas voam com frequência, velozes e muito altas. Assim, os pecadores não voam para Deus. Os que simplesmente cumprem os mandamentos voam devagar, mas os devotos voam alto e rápido para o céu. A introdução à vida devota foi publicada em 1609 e teve um sucesso imediato e extraordinário. Em poucos anos se traduziram a 17 idiomas, e as edições se multiplicavam sem cessar. O livro chegou às mãos de reis e de camponeses, de nobres damas e de serventes, de todos aqueles que almejavam viver sua fé com maior profundidade. São Vicente de Paulo o recomendava a todos os seus missionários e às filhas da caridade. Santa Joana de Chantal o meditava constantemente. Inúmeros santos e santas dos séculos seguintes testemunhariam que este livro havia sido instrumento de sua conversão ou de seu progresso espiritual. Francisco havia logrado, com sua pena guiada pelo Espírito Santo, o que nenhum tratado erudito havia conseguido: tornar acessível a vida de santidade às pessoas comuns e correntes, mostrando-lhes que Deus os chamava à perfeição do amor, não apesar de suas ocupações mundanas, mas precisamente em meio a elas e através delas. O doutor da Igreja nascia assim da pena do humilde bispo de Genebra. Capítulo 8. A visitação de Santa Maria em 6 de junho de 1610. Festa da Santíssima Trindade. Fundou-se oficialmente em Annecy a Congregação da Visitação de Santa Maria. São Francisco havia escolhido esse nome, inspirando-se no mistério da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel, querendo que suas filhas espirituais imitassem as virtudes de Maria, sua humildade, sua caridade, sua prontidão para servir. A ideia original de Francisco era revolucionária para seu tempo: criar uma congregação de mulheres que não estivessem enclausuradas, que pudessem sair para visitar enfermos e pobres, levando consolo material e espiritual aos necessitados. Ele desejava que a visitação acolhesse também mulheres de saúde frágil ou de idade avançada,
que não suportassem as austeridades das ordens contemplativas existentes, pois São Francisco de Sales sabia que a santidade não depende de sacrifícios físicos, mas do amor. Joana de Chantal foi a primeira a fazer os votos, junto com 2 companheiras. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. São Francisco de Sales, como fundador e superior da nova congregação, recebeu os votos daquelas primeiras visitandinas com lágrimas de alegria. Ele entregou as constituições que ele mesmo havia redigido, inspirando-se na regra de Santo Agostinho, mas adaptando-a às necessidades específicas de sua nova família religiosa. Ele falou do espírito que deveria animá-las, a doçura, a humildade, o abandono total à providência divina. Não peço de vocês grandes penitências, ele dizia, mas um grande amor. Prefiro que guardem perfeitamente a caridade fraterna do que todas as vigílias e jejuns do mundo. Ele ensinou que a verdadeira mortificação consiste em suportar pacientemente os defeitos alheios, em renunciar à própria vontade por obediência, em cumprir fielmente os deveres cotidianos por amor a Deus. Os primeiros anos da visitação foram um tempo de consolidação e crescimento. A pequena comunidade atraía jovens que buscavam uma vida religiosa menos austera, fisicamente, que as carmelitas ou as clarissas, mas não por isso menos santa. São Francisco de Sales visitava frequentemente o mosteiro, dando conferências espirituais às suas filhas, que estas anotavam cuidadosamente. Essas palestras, conhecidas como entretenimentos espirituais, contêm ensinamentos profundos sobre a vida interior, expressos com a doçura e simplicidade características do santo. Ele falava de como manter a paz do coração em meio às ocupações, de como transformar as ações mais pequenas em atos de amor divino, de como progredir na humildade sem cair no desalento. Joana de Chantal, como superiora, implementava fielmente os ensinamentos do fundador, tornando-se mãe espiritual das religiosas. No entanto, o projeto original de São Francisco de Sales, de ter uma congregação não enclausurada, teve que ser modificado. O arcebispo de Lyon, onde havia sido estabelecido um segundo mosteiro da Visitação, insistiu que, para ser aprovada oficialmente, a congregação deveria adotar a clausura papal estrita, como todas as ordens femininas da época. São Francisco de Sales, embora sentisse pena por ter que renunciar ao carisma original de visitar enfermos e pobres, aceitou humildemente, reconhecendo que a vontade de Deus se manifestava através da autoridade eclesiástica. Assim, em 1618, a Visitação se tornou formalmente uma ordem contemplativa, embora mantivesse o espírito de caridade ativa mediante a oração pelas necessidades da Igreja. Joana acrescentou ainda o apostolado da educação de meninas, especialmente de famílias nobres, criando escolas anexas aos mosteiros. O crescimento da Visitação foi extraordinário. Quando São Francisco de Sales morreu em 1622, havia 13 mosteiros. Quando Joana morreu em 1641, havia 86. A espiritualidade salesiana, com sua ênfase na doçura, na confiança em Deus e no amor misericordioso, se estendia por toda a França e mais além. As visitandinas se tornaram centros de oração e de formação espiritual, irradiando a influência do espírito de seu santo fundador, São Francisco de Sales. Embora ocupadíssimo com seus deveres episcopais, nunca deixou de cuidar de sua congregação, escrevendo cartas de direção, visitando os mosteiros quando podia, sustentando suas filhas com sua oração e seus conselhos. A Visitação era para ele a obra dos corações de Jesus e Maria. E efetivamente, séculos depois,
seria em um mosteiro da Visitação, onde Santa Margarida Maria Alacoque receberia as revelações do Sagrado Coração. A semente plantada por São Francisco de Sales e Joana continuaria dando fruto até nossos dias. Capítulo 9. O Tratado do Amor de Deus. Apesar das múltiplas ocupações de seu episcopado e do cuidado da Visitação, São Francisco de Sales sentia em seu coração o desejo de escrever uma obra mais profunda que a Introdução à Vida Devota. Esta primeira obra havia sido escrita para principiantes na vida espiritual, mostrando-lhes os primeiros passos do caminho. Mas São Francisco de Sales ansiava escrever para aqueles que já haviam avançado na santidade, para conduzi-los aos cumes da união com Deus mediante o amor perfeito. Durante anos meditou sobre este projeto, acumulando notas e reflexões, orando para que o Espírito Santo o iluminasse. Finalmente, entre 1613 e 1616, redigiu sua obra-prima de teologia mística, o Tratado do Amor de Deus, livro que o Papa Pio XI chamaria séculos depois, obra de extraordinária transcendência teológica, filosófica e espiritual. O Tratado do Amor de Deus é uma exploração sistemática e, ao mesmo tempo, profundamente poética da relação amorosa entre Deus e a alma humana. São Francisco de Sales começa mostrando como Deus inscreveu no coração humano a capacidade e o anseio de amar. Como toda pessoa, ainda sem saber, busca o amor verdadeiro que só se encontra em Deus. Ele explica depois como nasce e cresce o amor de Deus na alma, passando por diferentes graus de intensidade. Descreve o processo da conversão como um despertar do amor, onde a alma reconhece finalmente que só Deus pode saciar sua sede. Logo conduz o leitor pelos caminhos do progresso espiritual, mostrando como o amor se purifica, se fortalece, se torna cada vez mais desinteressado, até alcançar a caridade perfeita. Uma das partes mais belas do tratado é aquela onde São Francisco de Sales explica a conformidade da vontade humana com a vontade divina, que é a essência do amor perfeito. O amor, ele escreve, não consiste em sentir a Deus, mas em querer o que Deus quer. Ele distingue entre a vontade do beneplácito divino, que é o que Deus quer ativamente, e a vontade de permissão, que é o que Deus permite sem querer diretamente, como o pecado e o mal. Ele ensina que a alma perfeita deve amar a vontade de Deus em todas as suas manifestações, encontrando doçura inclusive nas cruzes que a providência permite. Esta doutrina, exposta com profundidade teológica, mas também com ternura pastoral, tem consolado incontáveis almas em seus sofrimentos. São Francisco de Sales dedica também extensos capítulos à oração, especialmente à oração de contemplação e ao êxtase do amor divino. Embora escreva sobre experiências místicas elevadas, ele o faz sempre com humildade, advertindo que estes dons extraordinários não são necessários para a santidade e que muitas vezes Deus concede graças maiores a almas que caminham na escuridão da fé pura. Ele explica a oração de quietude, a união transformante, o matrimônio espiritual, seguindo muito de perto a doutrina de Santa Teresa de Ávila, mas com seu estilo próprio, mais suave e acessível. Uma de suas lições mais reconfortantes é sobre a santa indiferença, uma disposição da alma que não almeja nada, a não ser o que Deus quer, que se sente igualmente feliz na saúde ou na doença, no consolo ou na aridez, contanto que seja a vontade de Deus, o Tratado do Amor de Deus. Foi dedicado a Teótimo, nome que significa aquele que ama a Deus, assim como a introdução havia sido dedicada a Filoteia. Com esta obra, São Francisco completava seu ensinamento espiritual. Havia mostrado primeiro como iniciar a vida devota e agora mostrava para onde esse caminho conduzia, ao ápice do amor perfeito, onde a alma vive
só para Deus e em Deus. O livro, embora mais profundo e, portanto, menos popular que a introdução, foi reconhecido imediatamente pelos teólogos como uma obra-prima. Os grandes místicos e doutores da Igreja o estudaram com veneração. São Vicente de Paulo dizia que havia aprendido mais sobre o amor de Deus naquele livro do que em todos os outros que já havia lido. E, de fato, São Francisco havia conseguido apresentar a doutrina mística mais elevada, sem nunca perder de vista que estava escrevendo para ajudar as almas a amar mais a Deus, não para se exibir. Cada página exalava amor, cada capítulo acendia no leitor o desejo de corresponder ao amor infinito de Deus. Capítulo 10. A Santa Passagem. Os últimos anos da vida de São Francisco foram de incessante atividade apostólica. Apesar da deterioração progressiva de sua saúde, o trabalho exaustivo de administrar a diocese, as longas horas no confessionário, as visitas pastorais a pé, por terrenos montanhosos, a volumosa correspondência, com almas que buscavam sua direção. Tudo isso havia minado um corpo que nunca foi robusto. São Francisco sofria de frequentes dores de cabeça, que o deixavam prostrado, de problemas digestivos, que o impediam de comer normalmente, de uma fadiga crônica, que combatia unicamente com força de vontade. Seus médicos lhe imploravam que moderasse seu ritmo de trabalho, que descansasse, mas ele respondia com doçura: há tanto por fazer pelas almas, e tão pouco tempo. Descansarei no céu. Continuava levantando-se antes do amanhecer para a oração, atendendo a todos os que solicitavam sua ajuda, escrevendo cartas até altas horas da noite. No outono de 1622, São Francisco foi convidado pelo Duque de Saboia a acompanhar a Duquesa Cristina da França em uma viagem a Avignon. O bispo aceitou por obediência, embora pressentisse que aquela viagem seria a última. Durante o percurso, pregou várias vezes, apesar de sentir-se cada vez mais fraco. Em Lyon, onde passariam o inverno, São Francisco continuou com sua atividade pastoral habitual, pregando, confessando, visitando enfermos, mas seu corpo já não aguentava mais. No dia 27 de dezembro, após celebrar a Santa Missa, sofreu um ataque de apoplexia que o deixou parcialmente paralisado. Foi levado a um pequeno quarto no Mosteiro da Visitação de Lyon, onde as religiosas o cuidaram com devoção filial. São Francisco conservava plena consciência e lucidez mental, apesar da paralisia que afetava seu corpo. Quando Joana de Chantal, que se encontrava em outro mosteiro, recebeu a notícia de que seu pai espiritual estava morrendo, correu para Lyon, mas chegou poucas horas depois de São Francisco ter perdido a fala. O santo bispo a reconheceu com o olhar, e seus olhos expressaram todo o amor paternal, que as palavras já não podiam pronunciar. Joana se ajoelhou junto ao leito, chorando lágrimas de dor, mas também de gratidão, por tudo o que aquele santo lhe havia ensinado. As visitandinas rodeavam o leito de seu pai e fundador, rezando o terço e cantando suavemente hinos à Virgem Maria, a quem São Francisco havia amado com ternura filial durante toda a sua vida. Ao anoitecer do dia 28 de dezembro, festa dos Santos Inocentes, São Francisco fez um último esforço para falar. Apenas conseguiu sussurrar: Jesus, Maria. Depois, com expressão de paz profunda no rosto, exalou o último suspiro. Tinha 55 anos, a alma do santo bispo de Genebra, libertada finalmente das amarras do corpo enfermo, voava para o céu, para receber o prêmio do servo bom e fiel. Os sinos de todas as igrejas de Lyon começaram a repicar, anunciando que um santo havia morrido. A notícia se espalhou rapidamente e multidões acudiram ao mosteiro,
para venerar os restos de quem em vida havia sido pai, mestre e amigo de tantos. Os pobres choravam a perda de seu protetor. Os pecadores do confessor misericordioso, as almas devotas do diretor sábio. O corpo de São Francisco foi levado solenemente a Annecy, onde foi sepultado na Igreja da Visitação. Imediatamente começaram a ser relatadas graças e milagres obtidos por sua intercessão. O processo de beatificação se iniciou poucos anos após sua morte. São Francisco foi beatificado em 1662 pelo Papa Alexandre VII e canonizado pelo mesmo pontífice em 1665. Em 1877, o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja, reconhecendo oficialmente a eminência de sua doutrina. O título que lhe foi dado foi Doutor da Caridade, pois todo o seu ensinamento girava em torno do amor de Deus. Em 1923, o Papa Pio XI o nomeou patrono dos jornalistas e escritores católicos, honrando assim o apostolado da pena, que havia exercido com tanta eficácia. Seu coração incorrupto se conserva como relíquia no Mosteiro da Visitação de Treviso, na Itália, testemunho permanente daquele coração, que ardeu em amor divino e ensinou ao mundo inteiro o caminho do amor. Capítulo 11. Oração a São Francisco de Sales Glorioso. São Francisco de Sales, doutor da caridade e mestre da vida devota. Tu que transformaste um temperamento violento em doçura angelical, mediante a graça divina, ensina-me o caminho da santidade. Intercede por mim ante Deus, para que eu aprenda a amar, com o coração manso e humilde, que tu cultivaste durante toda a tua vida. Ajuda-me a compreender que a verdadeira devoção não consiste em sentimentos extraordinários, mas em cumprir fielmente a vontade de Deus, em meus deveres cotidianos, qualquer que seja o meu estado de vida. Santo Bispo, que reconquistaste milhares de almas para a Igreja, com a força do amor e não das armas, intercede pela conversão daqueles que se afastaram da fé. Obtém para a Igreja pastores segundo o coração de Deus, que preguem a verdade com valentia, mas também com caridade. Faze que eu mesmo seja instrumento de evangelização em meu ambiente, não com palavras vazias, mas com o testemunho de uma vida coerente com o Evangelho. Ensina-me a defender a fé com firmeza, mas sempre com a doçura que foi teu selo distintivo, Pai de almas, que escreveste para mostrar que todos estamos chamados à santidade. Liberta-me de pensar que a perfeição cristã é privilégio só de religiosos. São Francisco de Sales, ajuda-me a santificar minhas tarefas cotidianas, oferecendo-as a Deus com amor, a transformar as obrigações diárias em oportunidades de crescimento espiritual. Ensina-me que a verdadeira devoção consiste em fazer a vontade de Deus com prontidão, frequência e alegria, cumprindo fielmente os deveres do meu estado. Doutor do amor divino, acende em meu coração o fogo do amor santo. Concede-me a graça de conformar minha vontade com a de Deus em todas as circunstâncias, encontrando paz tanto nas provações quanto nas consolações. Livra-me do apego desordenado às coisas materiais e do desejo de controlar minha vida segundo meus próprios planos. Ajuda-me a compreender que viver é amar e que o amor verdadeiro se demonstra na entrega total à vontade divina. Amado São Francisco de Sales, intercede por todos aqueles que exercem o ministério do acompanhamento espiritual, para que imitem a tua sabedoria e paciência. Apresenta ao Senhor todas as minhas necessidades, especialmente aquela intenção que trago no coração, mas acima de tudo, suplica para que me conceda amá-lo com todas as minhas forças e amar ao próximo como a mim mesmo, que quando chegar a minha última hora, possa eu também entregar meu espírito a Deus. Pronunciando os docíssimos nomes de Jesus e Maria,
e que eu possa me reunir contigo no céu, para louvar eternamente o Deus do amor. Amém.